Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Em que sentido, para você, Deus ele é fogo consumidor? Quando você escuta o versículo, olha, Deus é fogo consumidor. Logo, o que vem na sua cabeça, no seu entendimento, na sua mente? O que você entende com isso? Que Deus é um fogo consumidor? Isso. O que vem na cabeça de vocês? Que esse fogo consumidor seria para poder corrigir quem não está fazendo nada que agrada a ele, entendeu? Mas eu já tenho entendimento que ele não está preocupado com quem agrada ou com quem não agrada. Assim que eu pensava antes, né? Que ele queria corrigir, não, você está fazendo tudo errado, não é assim que eu quero. Então ele vinha e provava a pessoa de uma forma, tipo, até que brutal, né? E é aquilo que dizem que o fardo é leve, o jugo é suave, né? Aí você fala, onde isso? Eu estou sofrendo na minha prova. Eu pensava dessa forma, entendeu? Então, para mim, seria um fogo consumidor, seria isso aí. Aí consumindo esse fogo. Não tem nada a ver, né? Então, eu gostaria de ouvir os irmãos. O que vocês entendem aí? Deus é fogo consumidor. O que vem na sua mente? Isso está lá na carta escrita aos Hebreus, tá, irmãos? Esse versículo é tirado da carta escrita aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 29. Porque nosso Deus é fogo consumidor. Mas o que será que é esse Deus consumidor? O que significa esse Deus consumidor? O povo quer saber. O povo quer saber. Ninguém ousa a falar o que entende sobre isso, ou o que entendia, porque a pergunta que o Moalindo fez foi clara. O que vocês me falam sobre isso, né? Todas as vezes que nós estamos vivendo com algum tipo de dúvida, essa incerteza não nos faz completo. A gente não se vê completo por causa da incerteza, da dúvida. Então, o saber, ele é libertador, porque aí você se entende naquilo ali. Então, isso é maravilhoso. Sempre buscamos o saber, o entendimento. E eu tinha bastante dúvida com essa questão de Deus ser o fogo consumidor. É uma coisa que eu sempre carreguei comigo, essa dúvida. E demorou bastante para aprender. Então eu gostaria de saber dos irmãos, né, o que é o fogo consumidor. Vamos lá, mano. Quando começou essa história? Essa história começa lá com Moisés. O que acontece com Moisés? Moisés ele está pastoreando as ovelhas. De repente ele olha para uma sarça e vê um fogo numa sarça. Só que ele vai se aproximando da sarça, ele percebe que o fogo não consome a sarça. A sarça está em chama, está ardendo em chama, mas ela continua intacta. Então, o fogo que falou com Moisés é um fogo que não consumia. Não acabava com nada, não destruía nada. E o fogo consumidor seria um fogo que consome. Então, qual que é o entendimento? Qual que é o contraste? Qual que é a sabedoria do fogo que não consome, que Deus falou com Moisés, do meio da sarça? E ele percebeu, o que chamou a atenção de Moisés foi porque o fogo queimava, mas a sarça não era consumida, ela não se consumia, não era consumida pelo fogo. E ele se aproxima da sarça e dali ele escuta Deus falando com ele. A princípio o anjo do Senhor, depois o Senhor, e nós sabemos que era o próprio Jesus que falou com Moisés no fogo da sarça ali, a voz que Moisés ouviu foi a voz de Jesus. E o fogo não consumia. De repente, irmãos, a Bíblia começa a falar de um fogo que consome. E qual o sentido disso? Por que isso? Então isso nos desperta curiosidades, como seres curiosos que somos, isso desperta para nós algumas condições em que nós devemos perguntar isso para a própria Bíblia. Bíblia, por que existe o fogo que não consome e, de repente, um fogo consumidor?
os homens associavam Deus, irmãos, desde o princípio, àquilo que eles faziam. Então, se nós pegarmos principalmente o Antigo Testamento, você vai ver que todo o relacionamento que os homens tinha com Deus não era um relacionamento familiar. Era um relacionamento entre uma divindade e os seus servos. Então, os homens se viam servos de Deus, ou melhor, servos de uma divindade, né? De um Deus que era... Ele julgava, olha, se acontecer alguma coisa conosco, é porque Deus não está feliz. Então, ele está implicando sobre nós, ou impondo sobre nós, ou imputando sobre nós algum tipo de juízo, porque ele não está feliz. Nós fizemos alguma coisa que lhe desagradou. Essa era a forma de relacionamento, principalmente os irmãos do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, da época da lei, da época dos profetas. Então, eles tinham esse tipo de relacionamento com Deus. Era um relacionamento com uma divindade. Mas isso tende a ser transformado. Tem que ser mudado isso aí. Porque a ideia que Jesus veio trazer a respeito de Deus não era de um Deus que era uma divindade e que aqueles que o buscavam eram os seus servos. Jesus ele vem ensinar que Deus ele não é uma divindade, ele é um pai e que nós somos seus filhos. E para mudar esse entendimento, então, custou para eles uma transformação. Havia uma necessidade de, primeiramente, uma renúncia do próprio entendimento em relação àquilo que era a minha comunhão com a divindade. Então, o povo precisou deixar para trás muita coisa relacionada àquilo que eles tinham como a religião correta, a religião verdadeira, a verdadeira religião. E esse entendimento de fogo consumidor, ele está inserido nesse tipo de relacionamento. Um relacionamento com uma divindade, né? Por meio daquilo que eu faço para ele. Se eu agrado, ele fica feliz e me abençoa. Se eu não agrado, ele fica triste, ele me consome, ele acaba comigo, ele me destrói. Então, as pessoas, muitas vezes, eles tinham um relacionamento puramente pelo serviço prestado. Era uma prestação de serviços a Deus. Esse era o tipo de relacionamento. Tanto é que quando Jesus ele vai falar dos dois filhos, dos dois entendimentos, um filho entendia que ele era autossuficiente, que podia usufruir da sua vida longe do pai, e o outro filho ele aponta para nós que o que ele tinha de relacionamento com o pai era justamente um relacionamento de prestação de serviços, que era o antigo filho, a lei e os profetas. Esse era o tipo de relacionamento que eles mantinham com Deus. Esse era o entendimento deles, mostrado aqui para nós na Bíblia. O homem do passado se relacionou com uma divindade através de prestações de serviços. Então, quando você for ler o Antigo Testamento, você tem que ter isso em mente. O que eu estou lendo aqui? Eu estou lendo através de um entendimento de um povo que mantinha um relacionamento com uma divindade através das prestações de serviços. Então, um serviço bem prestado era bem pago. Um serviço mal prestado, ou eu tinha que fazer de novo, ou então eu não recebia pagamento. Então, esse era o tipo de relacionamento. Mas isso muda com a chegada de Jesus, não é, irmãos? Isso muda com a chegada de Jesus. Mas, Marlindo, o que isso tem a ver com o fogo consumidor? Tem tudo a ver. Então, esse fogo consumidor que é mostrado para nós, que é pregado para nós, ele está inserido, está a partir desse entendimento, desse relacionamento que os homens tinham com Deus, com a divindade, por prestações de serviços. Eu falo isso, eu fui pastor durante muito tempo, e eu fui ensinado desde o princípio que o meu relacionamento com Deus era através de prestação de serviços.
Eu creio que a irmã Elma também, como pastora, ela foi ensinada a mesma coisa, que o relacionamento dela com Deus não era uma intimidade de um pai com um filho, era uma prestação de serviço. Se eu prestasse um bom serviço para Deus, ele ia me recompensar. Tanto é, irmãos, que nós temos irmãos aqui do nosso grupo que eles pensam assim até hoje, que o relacionamento nosso com Deus é através de prestações de serviços. E isso tem que ser tirado da nossa cabeça, isso tem que ser tirado da nossa mente. Nós não temos uma divindade que nós nos relacionamos com ela através de prestações de serviço. Nós temos um pai que nós fazemos parte da sua família, nós estamos ligados a ele e ele está ligado a nós. Nós somos família. Esse é o relacionamento que nós devemos ter com o nosso pai. Nós somos família. Então eu vou ler uma parte aqui do texto onde se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15. Tenham muito cuidado. Isso aqui é a lei, então quero que os irmãos percebam, isso aqui é lei. Que tipo de relacionamento os homens tinham com Deus na época da lei? Os homens tinham um relacionamento com a divindade por meio de prestações de serviço. Então, esse entendimento você tem que ter, tá, irmãos? Quando você vai ler isso aqui, você tem que ter isso em mente. Olha, os homens entendiam Deus através de uma prestação de serviço. Era essa forma de relacionamento que eles tinham com Deus. Isso aí é bem claro, Jesus explica isso. Se os irmãos um dia quiser tiver algum tipo de dúvida a respeito do que eu estou falando, nós vamos pegar todas as passagens que Jesus ele entra para corrigir esse tipo de relacionamento, as parábolas, as formas com que ele trabalhou isso no povo, para que os homens fossem libertos na sua época desse tipo de entendimento. Então, esse é o entendimento que permeava o Antigo Testamento. Então, é dito assim, olha, tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no Monte Sinai, então, esse meio do fogo no Monte Sinai, esse fogo aqui, ele era consumidor? Não, era um fogo que não consumia a sarça. Todo mundo sabe disso, isso é bem claro. Então ele toca no assunto aqui, olha. O dia que Deus, o Senhor falou com vocês, do meio do fogo do Sinai, vocês não viram forma alguma. Ou seja, Deus não tem forma. Ah, eu vi Deus. O que você viu? Ah, eu vi um homem de branco. Olha, isso não bate com a Bíblia, porque a Bíblia fala que Deus não tem forma. Ele é informe, ele é informe, não tem forma, entendeu? Nós não temos como ver Deus justamente porque ele não tem forma. Vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher. Ouviram Deus falar pelo fogo, no monte, e esse fogo não consumia a sarça. Então, quando Deus age, a sarça não era consumida. A ação de Deus não fez a sarça ser consumida. O que Deus é, não consumiu a sarça, não destruiu. O fogo de Deus, ele não destruiu a sarça. Então, isso está na nossa cabeça agora, isso está na nossa mente. Então, no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo, no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Mas o que o homem fez a partir dessa conversa, irmãos, desse tempo? O homem começou a criar formas para Deus. Isso começa desde que o homem se vê como homem. Nos dias de hoje, isso acontece a mesma coisa. A pessoa, ela está tão acostumada com idolatria, ela está tão acessível às idolatrias, que a própria pessoa cria uma forma de Deus para ela. Elas criam formas de Deus. E o conselho sempre foi: não façam imagens de Deus, não façam ídolos. Aprenda a entender a imagem de Deus, ele é informe. Aprenda a compreender a imagem de Deus. Não crie uma imagem para Deus na sua mente. Não faça isso, porque isso vai fazer com que vocês errem o alvo. Todas as vezes que você formar uma imagem de Deus no seu entendimento, você pensar, olha, Deus ele é assim.
e realmente não foi isso que foi ensinado a respeito dele, essa ideia que você formou, esse pensamento, esse ídolo que você formou no seu entendimento, não será a forma de você acertar o alvo, será uma forma de você errar o alvo. Isso te impede de acertar o alvo. Então, portanto, não se corrompam. Por que os homens se corrompem, irmão Arlindo? Porque eles criam imagens de Deus. E isso corrompe o homem. Toda vez que eu criar uma imagem de Deus, isso me corrompe. Isso gera em mim um entendimento a respeito de quem eu gostaria de ser e não de quem eu de fato sou. E isso entra então o ego do homem, entra a capacidade do homem de gerar e criar, porque o homem pode criar, ele pode gerar, mas ele gera coisas que não são de fato a verdade a respeito de Deus. Muitas vezes esses ídolos formados é o que me fez errar o alvo todos esses anos da minha vida, todo momento da minha vida. Não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, sejam de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe das profundezas do mar. E, quando olharem para o céu e virem o sol, a lua, as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. Nossa, irmão. Quanta gente aí errando nesse sentido também. Porque quando o entendimento é em relação às coisas divinas, as pessoas também entram pelo lado da idolatria, elas criam imagens. Quantas pessoas não gostaria que um anjo acompanhasse ela dia e noite para livrar ela de todos os males? Quantas pessoas não oram para que um anjo do Senhor venha ajudar ela na hora da dificuldade, não é? Toma cuidado, irmãos. Isso aí já era uma advertência na época da lei e hoje muito mais, tá? Então entenda isso, não é o irmão Arlindo que está falando, isso aqui não estou gerando nenhuma doutrina, não estou criando nada novo, está tudo escrito, tudo fácil de compreender, de interpretar, está fácil. Mas a questão é, por que Deus é fogo consumidor? Vamos adiante. Então, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Ah, mas não era só para os hebreus, irmão Arlindo? Eles entendiam que sim. E eles pregavam que sim. Eles ensinavam que sim. Por quê? Porque o tipo de relacionamento deles com Deus era uma divindade que eles tinham, e eles prestavam serviço para essa divindade, e eles achavam que eles eram os únicos serviçais dessa divindade. Então, o Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Não só aos hebreus, mas a todos os povos da terra. Lembrem-se de que o Senhor os libertou do Egito. Uma fornalha de fundir ferro, para torná-los seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Quem está dizendo isso aqui, então? Moisés. Se Moisés é o pivô dessa ira, ele está falando dele, ele se insere nesse texto, então esse texto está sendo redigido pelo Moisés. Olha, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o Jordão, o Rio Jordão, para entrar na terra, na boa terra que o Senhor, Deus, seu Deus, lhes dá como propriedade. Interessante. Aí nós lemos um versículo desse, nós ficamos naquela religiosidade. O que Moisés fez que impediu ele
de entrar na terra. O que o povo fez que impediu Moisés de entrar na terra? Por que Moisés está falando isso com o povo, dizendo para o povo que por causa do povo ele não vai atravessar o Jordão e entrar na terra? Então, todos eles, irmãos, aparentemente, eles têm o mesmo entendimento. Moisés, o povo, aqueles que contam a história, aqueles que vivem a história, têm o mesmo entendimento. Mas esse era o entendimento que era possível eles ter naquele momento. Eles não tinham como ter um entendimento além daquilo que eles estão falando. Por que, irmão Arlindo, eles não tinham como ter esse entendimento? Porque o que eles tinham da parte de Deus como revelação, eles extraíam de uma imagem refletida. Era uma luz que refletia um objeto e eles descreviam esse objeto por meio de uma sombra. Então era o que eles tinham. Eles não tinham como ter a imagem exata, a imagem perfeita que Jesus se manifestando nos revelou essa imagem exata, essa imagem perfeita. Então, o próprio Moisés, ele disse, olha, por causa de vocês, Deus falou que eu não vou atravessar o Jordão e também não vou entrar na boa terra, que ele dá a vocês como propriedade. Por que Moisés não pôde entrar na terra, irmãos? O que impediu Moisés de entrar nessa terra? Foi o que o povo fez? Não. Foi o que Moisés fez? Não. Por que Moisés então não entrou? Porque Deus ficou bravinho com ele, que ele bateu na rocha? Não. Porque Moisés, ele era uma representação de algo muito maior do que a pessoa de Moisés. Moisés representa a lei mosaica, a lei do monte, a lei das pedras e mais, no seu contexto geral, 613 leis em sua totalidade. Isso representa Moisés. E a lei não colocaria o homem na terra boa. Era isso que representa que Moisés não entendeu, que esse povo não entendeu, que tem gente que até hoje não entende. Mas hoje está mais fácil para entender, porque está bem explícito, tá? A linha do tempo foi se desenvolvendo e o entendimento na linha do tempo foi melhorando a ponto do próprio Jesus se manifestar, revelando a vontade de Deus, revelando o querer de Deus, para que hoje nós tivéssemos uma consciência muito maior do que a consciência que eles tinham em relação a Deus na época em que eles estão escrevendo esse livro de Deuteronômio, capítulo 4. Então, vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra. Mas eu não. Morrerei aqui, deste lado do rio. Então, Moisés morreu ou não morreu, irmãos? Essa é a pergunta. Moisés morreu ou não morreu? Para muitos, Moisés está vivo até hoje. Todas as vezes em que eu uso a instrução da lei de Moisés, então eu estou dando vida a Moisés. Moisés ainda está vivo. Só que Moisés deveria ter ficado morto. Nós devemos deixar ele morto lá do outro lado, né? Onde que ele está dizendo aqui, olha, eu ficarei desse lado, né? Eu morrerei aqui desse lado. Nós deveríamos deixar ele morto lá do outro lado, só que não. O tempo todo, os pastores, as igrejas, os irmãos, os pregadores estão revivendo de novo, ressuscitando Moisés. Não deveria, mas isso acontece constantemente. Então, no versículo 23 é dito assim, portanto, tenha cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma. Então, não faça isso. Não gere ídolos. Não crie ídolos de nenhuma aparência e de nenhuma forma. Pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso.
Aí entra o versículo famoso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. Então eu pergunto, irmãos, eu vou ler o 25 aqui para terminar, depois eu vou fazer a pergunta do 24. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará sua ira. Hoje apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, Deus que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, outra vez. E se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que ele lhes diz. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Então, aqui nós temos duas condições, irmãos. No versículo 31, ele dá um testemunho de Deus, no 31. E no 24, ele fala uma outra coisa de Deus. Olha, o Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é zeloso. No 24, tá? Guarda isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é zeloso. E no 31, ele fala o seguinte: pois o Senhor, seu Deus, 31, tá? É Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus pais. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um contraste, amor lindo. Nós temos aqui duas condições, duas passagens, onde uma fala de um Deus que é fogo devorador e de uma outra fala que Deus ele é misericordioso, é bondoso, não se esquece, ele é amável, ele ama o povo, ele não se esquece do povo. E aí? O que então é esse fogo devorador, irmãos? Por que existe esse fogo devorador aqui na Bíblia? Por que isso está escrito aqui? Qual é o sentido disso estar aqui na Bíblia? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit